Você está acompanhando o programa Viver é Melhor, aqui na Boa Vontade TV. Agradecemos a sua participação e a sua audiência e queremos mandar um abraço para Marluce de Oliveira Viana. Ela está em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, pedindo por sua saúde, por toda a sua família. A Ana Luísa Toledo, ela é de Campinas, São Paulo, também orando por si e seus familiares. O José Roberto Silva, também da cidade de Campinas, pedindo ao Cristo de Deus em favor de sua família, e a Lourdes Macedo Gonçalves, que está em Santos, no litoral paulista, acompanhando o programa Viver é Melhor e orando por toda a sua família. Você pode fazer o mesmo, é muito simples, é só ligar 0300 10 07 940, de qualquer ponto do Brasil, é o custo de uma ligação local, mais impostos, 0300 10 07 940, ou então mandar um e-mail para vivermelhor@boavontade.com. Daqui a pouquinho teremos Momento Ecumênico de Preces na Boa Vontade TV. Eu quero aproveitar este momento para trazer uma dica importantíssima a você que está acompanhando este programa. É a radionovela Memórias de um Suicida. Aqui nós vamos encontrar a história de Camilo Cândido Botelho, pseudônimo de um espírito que, após atentar contra a vida, achando que esta seria a solução para todos os seus problemas, se encontra mais vivo do que nunca, no outro lado da vida, padecendo sofrimentos ainda maiores do que aqueles que ele vivia aqui na Terra. Tentou fugir, achando que a morte era a solução, e se encontrou com problemas ainda mais agravados. É como ensina o saudoso irmão Alziro Zarur: o suicídio não resolve as angústias de ninguém. E nessa história de arrependimento e renovação, nós vamos descobrir por quê. Qual a jornada que um espírito segue quando atenta contra a própria vida. E isso é uma coisa que a gente não deve fazer jamais. Radionovela Memórias de um Suicida, R$ 29,90. Você recebe aí na sua casa com toda a comodidade. Basta ligar no Clube Cultura de Paz, 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. O programa Viver é Melhor de hoje fala sobre os impactos do suicídio na saúde, no atendimento de saúde. E a doutora Karina falava para a gente, no bloco anterior, sobre essa questão do trabalho de prevenção ao suicídio, que a gente precisa também aprender a lidar, a falar deste assunto, a tratar deste tema em família. Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho, doutora Karina, se a pessoa que pensa em cometer suicídio, ela antes dá sinais, ela busca ajuda? A ideia é que sim, né? Até porque quem fala normalmente não coloca e não transforma em ato, né? É esperado que ele aprenda a pedir, né? Que você comentou sobre o programa do pedido e da necessidade da gente pedir. Eu sei que em outro contexto, mas vou pegar essa deixa para falar que quando uma pessoa que pensa em cometer o suicídio procura ajuda, ela está pedindo. Ela está pedindo uma maneira dela, né, resgatar essa esperança, ressignificar a vida dela, né, o sofrimento. Né? Então, sim, eu posso, em 20 anos como psicoterapeuta, eu tenho encontrado bastante gente que pede ajuda. E nesse caso, a pessoa vai dizer que está pensando em tirar a própria vida, ou ela vai dar sinais mais sutis? Muitas vezes é um comentário, mostrar que já não sente mais aquela vontade de viver, ou é a pessoa que começa a se retrair um pouco mais? Então, os sinais eles aparecem, principalmente quando a pessoa faz comentários do tipo: eu gostaria de ter um botãozinho, né, que eu gostaria de sumir. Né? E o profissional ele precisa ser direto neste sentido. Né? Quando alguém dá os sinais, fala, né, que está pensando, ou seria melhor se ele sumisse, a gente precisa entrar, né, perguntar diretamente. Né? Você pensa em se matar? Você já tem alguma estratégia? Você já tentou alguma vez o suicídio? Certo. E muitas vezes também a senhora falou, não são apenas as questões psicológicas, mentais, que levam a pessoa a buscar o suicídio, né? Mas existe casos, né, ligados a isso, a esses transtornos mentais e psicológicos. Eu queria que a senhora falasse o quanto
é um fator que impulsiona a essa questão? Impulsiona e influencia, mas não determina, Certo. né? Os casos mais voltados, ligados a essa questão do suicídio são as depressões, né? E transtornos, transtorno bipolar, esquizofrenia, borderlines, né? São situações aí de transtornos psiquiátricos que influenciam nessa tentativa do suicídio. Eu falo tentativa porque, de qualquer forma, tudo que é considerado como fator de risco deve ser considerado como uma comunicação para a gente. Certo. E ainda assim, enquanto a gente tem chance de sinalizar, entender esses fatores de riscos, por exemplo, transtornos mentais, né, associados à possibilidade da pessoa cometer o suicídio, né, ainda é uma tentativa, ainda é um caminho, né? Então, quer dizer, ainda tem uma chance da gente preservar uma vida. E nesse caso, o papel da família, como a família, o que a família deve observar, em que ponto ela deve estar atenta, porque muitas vezes a pessoa não vai buscar a ajuda de um especialista, não vai procurar, por exemplo, a terapia para poder já expressar essa angústia, esse sentimento ou esses transtornos serem diagnosticados, né? Então, para que a família possa apoiar essa busca pela saúde, o que ela deve observar? Eu acho que a família tem um papel fundamental, né, na constituição do indivíduo. A família precisa estar atenta, principalmente aos sinais de falta de sentido. Às vezes as pessoas respondem de maneiras diferentes a essa falta de sentido, a esse sofrimento existencial. Eu acho que o que é importante, nós, seres humanos, enquanto família, enquanto amigos, é a gente mostrar essa disponibilidade. Uma pessoa que é muito extrovertida e de uma hora para outra começa a se retrair, né? É um sinal, né? Todas essas mudanças, eu acho que a gente precisa estar bastante sensível, né, para o modo de ser assim, da pessoa, para que a gente possa perceber que houve uma mudança. Qual é a comunicação que está nessa mudança? Certo. O que eu estou falando assim, não existe uma maneira única. Sim, não é uma receita, né, pronta. Exato, né? Não existe uma receita pronta para a gente estar lidando com os sinais do suicídio. Mas uma das dicas é assim, se existe alguma mudança, né, no comportamento da pessoa, acho que é importante a gente estar atento, ficar sensível, se disponibilizar, conversar, né? Se existe alguma forma ou de algum jeito que a gente possa estar presente. Eu acho que a disponibilidade enquanto ser humano é a melhor arma e o melhor recurso, que inclusive eu utilizo como psicoterapeuta. Certo. E por falar nisso, né, nessa área da psicoterapia, qual deve ser o acompanhamento que o profissional deve fazer quando observa que a pessoa tem essa tendência, tem esses pensamentos já rondando ali a sua mente? Então tudo vai depender também do grau, né? No meu caso, eu trabalho com a psicoterapia, mas eu acho que tem que ter um trabalho interdisciplinar, né? Nos casos de associação com transtornos mentais, né, o acompanhamento com psiquiatra, vai desde psiquiatra com massoterapeuta, eu trabalho com acupunturistas, quer dizer, eu acho que tem uma diversidade, né, com fisioterapeutas, porque, por exemplo, alguém que tenta o suicídio e fica por 2 meses ou algum tempo em coma, ele vai ter uma dificuldade depois muscular. Sim. Então a gente vai ter que trabalhar em equipe. Tem que trabalhar em uma reabilitação. Exatamente, daquela né? pessoa. Bom, e aí como deve ser então essa relação entre o paciente e o psicólogo, entre o paciente e essa equipe multidisciplinar? Eu gosto de pensar que a relação tem que ser horizontal, né? Eu estou há 20 anos na lida da prevenção do suicídio, que trabalho com pessoas que falam diariamente no suicídio. E eu acredito que o que a gente precisa acreditar também e fazer valer é essa condição de estar disponível e de, não, às vezes, não saber como ajudar e contar para a pessoa, né? Eu estou disposta a te escutar, a te acolher, a estar com você, mesmo em sofrimento, né? E o pedido é esse, né? Compartilha comigo isso. Sozinho, talvez você ache que o suicídio seja uma saída,
né? Mas talvez esse desespero compartilhado possa fazer alguma diferença. E realmente tem feito bastante diferença. Não é jactância, não estou me gabando por não ter perdido nenhum cliente, né, por suicídio, né, embora eu trabalhe há bastante tempo com esse tema, mas é porque eu me coloco bastante disponível, né, na condição de ser profissional que cuida disso, né, deste tema, e também de ser uma pessoa, né, que se aproxima do sofrimento humano, porque eu também tenho os meus sofrimentos. Né? Então, acho que é importante a gente ter esse nível horizontal e de estar presente nos momentos. De ser próximo, né? Da pessoa entender que é uma relação realmente de entendimento, né? Nesse caso também, doutora, a gente pode dizer que hoje os profissionais, especialmente da área de saúde, eles estão preparados, eles conseguem fazer um bom atendimento quando o tema é suicídio? Hoje em dia, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu vejo na lida do suicídio é o preconceito. Suicídio é um tabu. O profissional da saúde, eu acredito que tem pessoas que cuidam e entendem que o suicídio é uma comunicação, mas também existem profissionais que lidam muito mal, porque o suicídio é uma afronta, né, a lei mais instintiva do ser humano, né? E aí a gente começa a ver, né, que muita gente prefere julgar, né? Eu já vi casos de pessoas que tentaram e que estavam nos hospitais, nos prontos-socorros e que foram muito mal atendidos, inclusive ouvindo: a próxima vez você tenta de uma outra forma, né? Tenta direito se matar. Você vem aqui para me incomodar, porque tem tanta gente com mais sofrimentos, né, com outras questões, por que é que você vai afrontar, né, essa lei divina? E aí isso me faz questionar bastante, né, quem somos nós, seres humanos, para a gente estar escolhendo pelas pessoas e decidindo o que é melhor para elas? É que a gente fica bastante indignado. Né? E a dor de cada um conhece, né, doutora? Não pode se diminuir a dor do outro porque é menor ou maior que a minha, menor ou maior que a do fulano ou do beltrano, né? Sim, não existe graus para sofrimentos, né? Não existe, não dá para a gente comparar. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante de falar assim: quem está perto compreende, quem está longe julga. Né? E na lida do suicídio, acho que a melhor coisa é a gente tentar estar próximo, para a gente realmente criar um conforto, ou pelo menos um lugar que a pessoa possa compartilhar sem a vergonha, sem este tabu, sem este estigma, né? De poder contar que está desesperado e que pensa assim na morte, né? E aí, nesse caso, talvez o grande desafio para o profissional ao lidar com esse assunto seria justamente esse, conseguir se colocar próximo ao paciente, à dor daquele paciente? Eu acredito que sim. Né? O paradoxo do suicídio, né, é exatamente isso, porque clama, a meu ver, clama por essa proximidade do ser humano, certo. Por esse olhar mais atento, né? E aí o acompanhamento médico, familiar, precisa perdurar por quanto tempo, doutora? Ou não existe também assim um período que seja mais crítico? Não dá para a gente dimensionar tempo, mas dá para a gente dimensionar intensidade e envolvimento. Certo. Né? Eu acho que quanto for necessário, né, que profissionais, familiares e a pessoa que pensa no suicídio, né, quanto mais integrado, quanto mais profundo, quanto mais uno a situação for, eu acho que é melhor, porque né, acho que o tempo de cada um também não dá para a gente mensurar, né? Certo. Mas é importante, especialmente também com aquelas pessoas que tentaram o suicídio, né, e sobreviveram e passaram a ter ali um atendimento médico, que elas permaneçam também com este acompanhamento por um período, né? Existem estudos que falam que em 6 meses, uma pessoa que tentou o suicídio, em 6 meses poderá tentar de novo. Então, você percebe que assim, uma vez que a pessoa, né, pensa na morte como uma alternativa, né, ela também se sente fracassada por não ter consumido, né, por não ter efetivado a sua morte.
Então ela também tende a aprender, né, como lidar com esse tabu e com esse estigma. Porque também, uma vez que ele tenta, a família e os amigos vão ficar mais atentos. Né? E assim, tem pessoas que tentaram uma vez e falaram assim, mas eu não vou tentar mais, mas ninguém me leva a sério. Então você percebe que assim, o peso, né, até maior, mas eu acho que sim, o acompanhamento né, uma vez que você fez essa escolha e que uma vez que você é amado, as pessoas vão estar se preocupando e vão estar observando, sim. Certo. E aí existe a possibilidade da gente falar em um momento em que vai existir uma alta para o tratamento? Nesse sentido, não. Você sabe o que eu considero como alta? Quando a pessoa fala, eu encontrei uma esperança, eu encontrei uma ressignificação para a minha história, para a minha vida, né? Eu encontrei uma outra alternativa, não, sem ser a morte, para eu estar continuando a minha vida. Né? Quando essa pessoa, e eu acho que é muito a busca do sentido, né, da existência, resgate de fé, não fé só dogmática, não religiosa, mas uma fé na existência mesmo, que a pessoa veio aqui para oferecer alguma coisa, para oferecer uma contribuição. Né? Quando a pessoa começa a criar e ampliar essas maneiras de viver diferente, aí eu acho que a gente pode falar, a nossa missão está cumprida, né? Eu não me